Marco, eu queria entender também a sua visão, né, em relação a essa questão da crise, puxando pelo gancho do seguinte, estava vendo até aqui uma matéria agora do nosso William Castro Alves, querido, o Will, estrategista da Avenue, falando, né, exatamente que os Estados Unidos, eles realmente agora estão, né, sendo visto mais ali a atratividade em relação à renda fixa. A prova disso foi essa situação do SVB. Você concorda? Bom, primeiro bom dia Gustavo. Acho que quando a gente fala de renda fixa, a gente fala muito do olhar do investidor, né? Uhum. Mas claramente, eu acho que nenhum americano sabe operar tão bem taxa de juros como qualquer brasileiro aqui, né? Então, na média, se comparar um executivo de um banco brasileiro com um executivo de um banco americano, provavelmente a gente vai dar aula, né? Então, isso ficou claro no caso do SVB, assim, eles talvez não soubessem, não sabiam realmente o risco que estava de fato correndo. Então, quando a gente fala de renda fixa, é muito mais a alocação de portfólio, planejamento financeiro, mas pelo contrário, eu acho que eles estão entendendo o risco que estão correndo, estavam correndo nesse exato momento. Não sei se tem um paralelo, talvez, com o Credit Suisse. O Credit Suisse já tinha alguns problemas anteriores ao caso do SVB. Mas essa é a preocupação, né? Será que realmente o gerenciamento de risco está sendo muito bem feito? A gente acaba tendo um paralelo ali com o caso talvez da Americanas, no sentido assim, a gente também tem auditorias, né, que não mostraram claramente quais eram essas exposições, esses riscos. E agora a gente começa a ver realmente um descasamento relativamente simples. Lógico que a gente está sendo radical aqui, do balanço de alguns bancos, né? Então, acho que essa é a preocupação. Então, acho que na visão ali do Will, concordo, mas também acho que o investidor também está entendendo um pouco do que o brasileiro agora está começando a entender, que é conceitualmente, tecnicamente, a gente fala de marcação ao mercado. Também isso acontece no gerenciamento de risco dos bancos, qualquer instituição financeira, mas também vale para essa alocação da renda fixa nesse momento. Mas me traz preocupação justamente isso, que eu acho que é o recado do próprio Credit Suisse hoje, é que as autoridades, o Banco Central, não é a responsabilidade dele, mas é a responsabilidade dele de manter realmente a segurança, né, do sistema para que não haja nenhum impacto, mas ele já está ligando para todo mundo para assim, mas e se tiver outras SVBs ou se tiver outros Credit Suisse? E qual que realmente é de fato a exposição do Credit Suisse para o mercado financeiro? Está precificando aí o CDS, os seguros, né, proteção, a 10, 12, 15 vezes maior do que seria o risco país, seria o seguro para o país ali, para a Suíça, para a Alemanha nesse momento. Então já estão especificando que pode ser que o Credit Suisse realmente tenha dificuldades, precise realmente ou de uma injeção de capital, precise de uma fusão, enfim, os problemas podem ser maiores, né? Então já vinha se alertando, né, desde o ano passado, algumas questões. Depois que passa, é lógico que as informações vêm à tona, mas as informações sempre tiveram aí, né? No caso do SVB também, sempre no balanço, sempre se mostrou realmente um balanço que tinha um posicionamento maior de risco, até por conta do segmento que eles atuavam, né? Gustavo, até na hora que eu te perguntei se poderia ser uma ponta do iceberg, porque é o seguinte, em 2008, né, a gente viu, fazendo a comparação aqui com outras crises, o roteiro sempre parece que primeiro vem um alerta, aí vem uma tentativa de minimizar um risco sistêmico, só que de repente também tem, depois de um tempo, parece que a crise chega e se instala, né? Nessa questão, a gente sabe que são pontos diferentes, igual o SVB, Credit Suisse, o Marco até citou em relação a Americanas, a gente vai vendo que são crises pontuais, mas o mercado ele começa a ficar muito com uma aversão a essas crises, a se preocupar, e aí parece que vai ganhando um corpo maior. Você acredita, né, que existe realmente uma chance de termos uma crise bancária, ou são pontos ali? A gente viu o Fed agiu rápido, trouxe ali uma liberação de linha de crédito, mas também se isso for acontecendo com outros bancos, haja, né, disponibilidade para socorrer os clientes de outros bancos também, que a gente sabe que isso pode não acontecer. Mas como que você enxerga essa aversão, principalmente pontual para o setor financeiro, bancário? A gente vê que os bancos na Europa caindo bastante hoje diante dessa notícia também do Credit Suisse. Muita desconfiança de que pode ter algum problema em outros balanços, mas se você pegar até essa temporada de resultados, no SVB teve gente apontando que tinha já um problema de concentração, um problema de gestão de ativos, um problema de gestão bancária mesmo, que não foi visto em outros. Então, eu espero estar certo, mas parece ainda que é algo específico que aconteceu e no Credit Suisse já estava acontecendo há algum tempo. O que tem acontecido também é que o mercado financeiro ele está querendo que o Banco Central norte-americano ele pare de subir juros o quanto antes, e ele utiliza essa ideia, o fato do SVB como vilão.
e coloca o vilão do Banco Central americano, a taxa de juros, e fala, olha o que está acontecendo, porque você não para logo. Cada um escolhe o seu vilão. No caso dos republicanos, eles apontam para o governo democrata e falam que está sendo regulado de excesso. Os democratas falam que está sendo regulado muito pouco. Então, cada um tem o seu tipo de leitura do cenário. O que eu acho que é um risco, na verdade, é o momento dos bancos centrais e a relação dos bancos tendo problemas. Então, os bancos centrais, agora, eles podem cometer dois tipos de erros principais. Vamos simplificar um pouco. O primeiro erro seria os bancos centrais pararem de subir juros muito cedo. O segundo erro seria os bancos centrais apertarem juros além do necessário e aí sim você estrangular ainda mais a economia. Parece que a gente está correndo o risco de tomar decisões precipitadas e cair muito no primeiro erro. A gente tem amanhã uma decisão de juros no Banco Central Europeu que já está consolidada em uma alta de 0,5, foi dita por dirigentes e, de fato, os indicadores que estão saindo estão mostrando uma realidade pedindo isso. A gente teve hoje dados de inflação na França, que subiu de 6 para 6,3, maior patamar desde 1985. Então, aquela inflação que desinflou muito rápido no segundo semestre do ano passado, ela voltou a dar sinais de alerta. Isso também apareceu na inflação da Espanha essa semana e algumas outras regiões da Europa. E também saiu nos dados de inflação dos Estados Unidos um pouco de alerta se a gente olhar em alguns itens, principalmente na parte de serviços. Então, eu tenho esse receio de que talvez a gente caia naquela armadilha da década de 70, que o próprio Fed colocou na mesa no ano passado, em agosto, no Jackson Hole, que não queria cair, que é você parar muito cedo, a inflação reage depois e aí você tem que subir bem mais do que o esperado no momento inicial. Eu entendo que esse é o grande risco, nos meus olhos, no momento.